Seja bem-vindo a mais um Fala Mestre, hoje com um tema extremamente curioso. Será que você sabe como era a vida, como era o mundo, como era a mentalidade, a visão, o comportamento da corte real francesa antes daquela revolução que eclodiu em 1789? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria que você entendesse que Luís XVI, o chamado Luís Capeto, teve uma adolescência bastante criticada. Madame du Barry chegou a dizer que ele era um gordinho chato e inconveniente. Uma criança normalmente dispersa, um adolescente normalmente com um olhar vago, que estava muito mais preocupado com as suas brincadeiras, com a sua própria vida, do que com o futuro que ele teria pela frente. Imagine só que ele vai casar aos 15 anos para os 16, enquanto Maria Antonieta vai casar dos 14 para os 15. O que seria esse casamento? Você imagina que essa idade, hoje em dia, seria bastante questionável, mas os costumes da época imaginavam uma longevidade para os reinos. Daí a importância da urgência em fazer um herdeiro. Esse casamento, portanto, é um casamento arranjado. Por quê? É uma aliança entre a Áustria e a França que já tiveram guerras no passado. Era uma tentativa de apaziguamento, uma tentativa de estabelecer uma diplomacia, uma correlação de forças entre a França e a Áustria, que naquela época era governada pela mãe da Maria Antonieta. Volto a repetir, Maria Antonieta visitou a França dos 14 para os 15, enquanto ele estava dos 15 para os 16. A cerimônia era bizarra, a cerimônia do casamento deles. Por quê? Porque eles tinham que receber as bênçãos, descer a escadaria, deitar-se à cama, com os aristocratas em volta, os véus caíam e eles tinham que ter ali a concepção. Eles tinham que ter ali o primeiro filho. Imagine só, os aristocratas em volta, sorrindo, gargalhando, batendo palmas e eles tendo que ter uma relação naquele primeiro momento. O problema é que o ato não foi consumado. Ao que se sabe das correspondências de Maria Antonieta para sua mãe, ela disse que foi afável, carinhosa, mas Luís XVI virou as costas e nada aconteceu. E por anos, nada aconteceu. Muitos anos sem um herdeiro. Imagine o impacto ideológico disso sobre a mentalidade francesa. As pessoas se perguntavam por que ainda não tiveram um filho. Qual o futuro dessa nação? Não ter um herdeiro era não ter um amanhã. E começaram a criar piadas jocosas contra eles. Piadas do tipo de que ele, sendo um ferreiro, não acertava com a fechadura. Verdadeiras imoralidades francesas nos jornais satíricos da época. O primeiro ato público desse rei, dessa rainha, depois da morte de Luís XV, foi visitar a universidade. E lá eles foram recebidos por um jovem chamado Maximilien Robespierre. Isso mesmo, aquele que você conhece bastante, Robespierre, o revolucionário, recebeu o rei e leu para o rei uma homenagem em latim, o que era uma demonstração de intelectualidade extrema. Mas o rei não deu atenção, nem a rainha. Se eles soubessem que aquele jovem no futuro decidiria se eles viveriam ou não, talvez tivessem tido melhor atenção. A verdade é que esse reinado se inicia a partir da morte de Luís XV, tendo o Luís XVI agora 21 anos e ela 20 anos, sem nenhuma experiência. Ela foi apelidada de Madame Déficit, porque ela gastava muito dinheiro com chapéus, ela gastava dinheiro com sapatos, ela gastava dinheiro com roupas e com joias. O chapéu que ela usava era um horror. Muitas vezes chapéu com forma de embarcação, com forma de janela e cortina. Chapéu que chegava a 1,5 metro de altura, para que ela viesse a ser notada dentro do reino. O que vai onerar
as contas públicas de uma França que já estava em frangalhos econômicos há muito tempo, de uma França de Luís XVI, ele incompetente, que vai financiar, vai bancar, vai patrocinar a independência dos Estados Unidos como uma forma de vingança, já que Luís XV havia perdido a Guerra dos 7 Anos, anos atrás. Uma tentativa de compensação daquela humilhação de um homem que morreu de varíola. E Luís XVI gastou 2 milhões de libras para bancar, financiar, patrocinar a independência das chamadas 13 colônias por mera vingança contra a Inglaterra. Juntando essa incompetência do rei, juntando essa inabilidade de governar, a descredibilidade que o casal tinha por não ter um herdeiro, bem como os gastos horrorosos da Maria Antonieta, simplesmente você vai ter a equação da grave crise econômica que vai se abater sobre a França. E enquanto eles se refestelavam, enquanto eles comemoravam, enquanto eles viviam da fartura, o povo comia pão mofado e rato. E por isso, essa corte se isolava no Palácio de Versalhes exatamente para não entrar em contato com as picuinhas políticas, com os problemas sociais e econômicos que estavam acontecendo na França daquele momento. Eles eram a representação viva do que muitos historiadores e analistas chamaram de antigo regime, a representação fundamental do absolutismo monárquico, inepto, inábil e totalmente sem habilidade para uma proximidade com a sua população. Esse abismo vai ser fundamental para que o terceiro Estado, liderado pela classe burguesa, organize uma revolução. E todo aquele luxo, toda aquela pompa, todo aquele conforto vai se esboroar. Porque tanto Luís XVI quanto Maria Antonieta acabarão na guilhotina. O rei deixava de existir e agora quem governaria a França seria a Revolução. Não esqueça de ativar o sininho e também você precisa se inscrever nesse canal, é um canal de conhecimento. Dá o like para esse vídeo, faz o teu comentário, divulga, compartilha a todas as pessoas. E o FB Online é o canal que vai lhe preparar convenientemente, profundamente, para você ter sucesso, para você alcançar o seu objetivo de estar numa universidade. Enquanto a Revolução Francesa alterou a mentalidade do ponto de vista ideológico, político, a Revolução Industrial alterou a mentalidade do ponto de vista do ritmo, do ponto de vista técnico. Essas duas revoluções, elas compõem a consolidação do capitalismo industrial. Por isso, você tem que olhar o vídeo que já foi gravado a respeito da Revolução Industrial para compor esse conhecimento consistente.